preconceito é sinônimo de branding. Sim. É um conceito prévio. E tentação é ter em abundância aquilo que tem importância. Então, a venda com verdade, ela é uma venda que dá uma paz. Tá no ar mais um podcast Viver do Digital, onde toda semana a gente conversa com grandes players que nos contam os bastidores e a loucura dessa vida que é viver do digital. E hoje eu tô aqui com um cara que é especialista em branding com IA, entende tudo sobre isso, entende tudo sobre as últimas atualizações de inteligência artificial, enfim, e esse bate-papo vai ser massa demais. Grande Renan Umpierre. Renan, pra gente arrancar então, pelo amor de Deus, explica pra mim e pro povo o que é o danado do branding e a importância, né, de se atentar a isso para as pessoas que estão expostas no digital, que estão criando produtos, porque muitas pessoas começam assim meio no oba-oba, vão embora e não se atentam a isso, e tu é um cara especialista, já deu aula lá na nossa mentoria, enfim. Então, cara, o que é o branding? Como que a gente consegue usar também inteligência artificial para potencializar isso? Mas o principal, o que é o tal do branding? Então, cara, a gente vinha conversando no carro, né? E eu vinha te falando que é muito importante a gente deixar as coisas claras para as pessoas. Porque agora tem muito termo, marketing digital, funil de marketing, e muito termo americanizado, né? Então, o branding, ele começa aí. Ele começa de... O que é brand? A marca. Né? Brand é a tradução de marca em inglês. E branding é marcando. Da onde que veio o branding, então? O branding começou na Idade Média. Quando as primeiras feiras de comércio começaram a existir, o Marcelinho tinha uma fazenda, plantava os seus grãos. O Renan tinha outra fazenda, plantava os seus grãos. Quando a gente ia para aquele comércio lá do Egito, sei lá onde, tinha um saco de arroz do Marcelinho, tinha um saco de arroz do Renan. O Marcelinho queria cobrar 50, eu queria cobrar 100. Por que as pessoas iam pagar mais pelo meu? Eu ia dizer, não, porque eu cuido melhor do meu gramado, porque olha só a minha feirinha como ela é mais cuidada. Vários sinais que eu tô te dando que eu sou mais cuidadoso, então vale mais. Pô, mas é uma commodity, é uma coisa que eu vou comer igual. Por que eu vou pagar mais na marca tal do que da marca tal? Então, o branding, ele começou para essa diferenciação de coisas aparentemente parecidas, para ajudar o consumidor a escolher qual celular eu compro, qual arroz eu compro, qual carro eu compro. Também a gestão da percepção do valor. Então, assim, o branding, que seria essa gestão contínua, né? O serviço de gestão contínua é tu, por exemplo, agir de forma intencional com a tua roupa, com as tuas falas, com a cor do teu site. Isso tudo é para passar uma percepção. Então, assim, resumindo numa frase, seria a gestão dos sinais que tu dá, de todos os teus pontos de contato, em ordem de gerar uma percepção intencional que tu quer que as pessoas sintam e poder passar o valor que para ti tem, porque a pessoa que cuida um pouco mais do carro dela, por exemplo, a gente está falando sobre carros elétricos. Tu tem Tesla, tu tem o BYD, tu tem, sei lá, outras marcas. Vamos pegar o Tesla e o BYD. Digamos que fosse igualmente vendido aqui no Brasil. Cada um vai fazer o branding para o Marcelinho tomar a decisão se ele investe no carro 1 ou no carro 2. Então, o que o especialista de branding da Tesla e da BYD estão fazendo? Cara, que forma a gente vai aparecer para o consumidor para ele achar que o nosso vale 200 mil, para ele achar que o nosso vale 300 mil? A gente vai aparecer para o público mais... um carro espaçoso para quem tem filhos. Então, a gente precisa fazer um comercial, uma gestão do nosso sinal, de uma comunicação nossa, que mostre famílias felizes com carro seguro. Não, o Tesla já vai ser o elétrico que é rápido, que nem os esportivos. Então, eu já vou mostrar um cara solteirão, bonitão, acelerando. Sim, depende do público que tu quer atingir, no caso. Totalmente. Né? Mas é a gestão da percepção que tu quer que as pessoas tenham. Então, assim, tem muito que cuidar, né? Pra a gente não ir para um ponto de todo mundo botar o terninho azul e o tênis branco, agora. né? Porque daí já vai para o marketing. Então, assim, qual é a diferença de branding e marketing? Acho que isso é uma outra pergunta que é interessante. Branding é a gestão de como que tu vai construir uma percepção de valor e uma marca na cabeça da pessoa no longo prazo. Então, assim, se eu perguntar para a Silvia, para os teus principais mentorados, para os teus clientes, quem é o Marcelinho? A resposta disso é o branding. É o que as pessoas dizem de ti, que tu marcou na cabeça delas. Então, a marca que tu tem na cabeça delas. É um cara legal, é um cara disciplinado, é um cara que valoriza a liberdade, é um cara... Tudo isso é branding, é a tua descrição. O que é marketing? É o cara que me ajuda a entrar no digital, tal coisa. Entendi completamente. Entendi. Entendeu? Então, quem tu é? Branding. Qual é a solução que tu tem para resolver uma dor minha agora que vira uma venda? Marketing. Então, a banquinha lá, voltando na Idade Média. A banquinha limpa e a outra suja. Branding. É uma percepção do... Pô, esse cara aqui é mais limpo, mais sujo. Aí, 3 por 1. Marketing.
Entendi. Uma promoção é marketing. Tá, cara. E assim, nessa história toda, eu vejo que muita gente se perde querendo. Vamos dizer assim, ele monta um personagem, que era o que nós vínhamos conversando. Então, cara, o que tu pensa sobre isso de tipo assim, por exemplo, tá? Ah, eu quero vender high ticket, quero vender tickets, sei lá, de 40 mil, 80, 100 mil. Eu preciso transparecer, vamos dizer assim, no meu branding, vestimentas, coisas que esse público consome, ou pelo contrário, isso é um tiro no pé. Que eu vinha falando pra ti, Renan, se eu for entrar numa... que a gente vinha falando, né, sobre empresas, empresas maior, que sim. vendem serviços de brand e tal, eu falo, cara, se eu contratar uma empresa dessa, e ela mandar eu botar um terninho, tornozelinho aparecendo, cara, não vai ser eu. E eu tenho uma frase que é: quem não é de verdade tem prazo de validade. Então, tipo assim, tu até pode, de repente, funcionar, começar a vender muito, mas a que custo mental e por quanto tempo? Porque, cara, eu, pelo menos, não consigo manter um personagem no Instagram. Então, cara, tu tem essa percepção também que a galera tá indo por esse lado, isso é um tiro no pé, ou não tem que ser feito isso? Essa relação de branding com um personagem que as pessoas criam. Perfeito. Então, cara, é uma grande confusão. E assim, é uma pergunta que eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu faço gravação de podcast aqui nesse podcast. E essa é uma pergunta que é a terceira vez que ela... Porque tá acontecendo Assuntos muito, cara, diferentes, e as assim, pessoas estão pessoas incomodadas com Exato. isso, de tipo, puxa, então agora eu vou ter que andar de terno, então agora eu vou ter que... Até eu falei da água da taça na outra vez, que é as mulheres da água da taça, que é um corte meu. Então, assim, bom. o que acontece? Todas as coisas sérias e de valor, elas são tensões criativas, ou tensões. Então, assim, a dicotomia é o topo de funil, é o facinho. Preto ou branco? Ou é 100% personagem ou nada personagem. Que não tem um equilíbrio, que tu não tem que ficar julgando, que tu não tem que pensar de forma intencional. Então, se eu te disser, com certeza tem que fazer o personagem, eu tô sendo preguiçoso. Se eu te disser, com certeza não tem que cuidar nada dessa questão, eu tô sendo preguiçoso também. Ou radical a ponto de tá perdendo um pouco da riqueza do que é esse processo. Vou te dar um exemplo muito claro. Marcelo Teixeira. O teu branding hoje, o teu cuidado com a aparência hoje, foi naturalmente evoluindo conforme tu foi evoluindo. É verdade, mas tu não é o mesmo cara com cara de personal que tu tinha. Tu tem mais cara de dono de rede de academias. Cara de é branding, tá? Entendi. O que aquele cara tem cara de? Cara de picareta, cara de sério, cara disso, cara Boa. daquilo. Isso é branding demais. Eu não sei como é que é teu público, mas já saibam, as pessoas do meu público e do público do Marcelinho, que eu falo palavrão pra caralho. Tá? Então vai ter. Mas assim, o cara tem cara de nerd. Pra comprar uma coisa de tecnologia dele é mais fácil. O cara tem cara disso. Só que o que acontece? É porque a verdade vende, como tu falou. Se eu pegar um personal com cara de personal, Sim. uma pessoa disciplinada com cara de pessoa disciplinada, provavelmente ela vai me ajudar mais a ter disciplina. Um cara culto com cara de culto, provavelmente ele vai me ajudar a entrar no caminho da leitura. Sim, essa é a percepção que é o pré-conceito que tu tem. Exatamente. Preconceito é sinônimo de branding. Sim. É um conceito prévio. Ele ajuda a vender. Demais. Só que o que acontece? Tu tem, de milhares de anos para cá, por uma questão mais neurociência do branding, para economia de consumo de energia, o preconceito vem daí. Para tu não ter que fazer um conceito novo a cada 1 milhão de estímulos no dia, o cara se vestiu de palhaço, tem cara de palhaço, deve ser palhaço. O cara se vestiu de padre, tem cara de padre, deve ser padre. Só que a gente vem, através das histórias, do storytelling, construindo personagens fixos na cabeça há milhares de anos. Isso é os arquétipos. Então, o que é um arquétipo? Arquetipo é um grupo de símbolos centrado num símbolo para facilitar a minha... como eu navego na vida. Então, o cara com cara de rei é rei. O cara com cara de pobre é pobre. O cara com cara disso é aquilo. Então, o que acontece? O marketing digital, principalmente, ele foi uma dobra no tempo, que a gente diz. Né? Vinha o mundo, o comércio, a indústria, o mercado numa pegada e num crescimento. E o marketing digital, ele, tipo, pegou um cara novo e fez milionário do nada. Ele mudou as regras. Assim como a IA tá mudando de novo. É uma outra dobra no tempo. E os caras perceberam que se eu botar a roupinha e eu falar o discurso, eu vendo. Se eu tiver cara disso, eu vendo por um tempo. Então, os caras alugam o Lamborghini para os comercial, para as coisas, para simular na cabeça das pessoas essa coisa. E, bem como tu falou, não é a minha recomendação, não é a recomendação de nenhum especialista em branding sério, que a pessoa cria um personagem e continue naquele personagem, porque das duas uma. Ou o negócio vai ficar sempre em risco, porque tem gente que está 10 anos no personagem.
negócio é sempre risco, porque o cara não pode tirar aquela máscara nunca. Sim. E se ele começar a ficar público e ele aparecer no supermercado ou na vida privada dele sendo outro... É uma prisão, né? É uma prisão. E a outra coisa, dificilmente dá pra sustentar. A não ser que o cara seja um sociopata, um psicopata, que o cara tem uma disfunção cerebral, o cara não consegue sustentar. Aqui faz um esforço muito grande. Tem o próprio ator, o cara vai fazer um filme, o cara ele tem vários casos que o cara ficou muito tempo na preparação, o cara fica doente da cabeça e tal. Então, qual que é o caminho? Tá, mas eu então vou vir de bermuda aqui pro podcast. Não, uma das recomendações que eu dou pra essa questão do personagem é: qual é a roupa que tu te sente melhor? Mas aquela que tu te sente tri bem. No dia que tu vai, Confiante. assim... Cara, se tu vai num congresso, se tu vai num evento da tua área, que é legal, que vai estar as pessoas mais legais. Tipo assim, tu não vai botar um terno e uma gravata pra ir num congresso de educação física. Mas se tu fosse conversar com os maiores players da saúde do Brasil, tu vai num evento, como é que tu vai te vestir? Essa é a tua roupa. Porque é a roupa que tu te sente melhor, do teu nível mais legal. Sim. Então, qual é o nível que tu te sente no teu melhor? Então, se tu quiser vender um produto high ticket, em qualquer arquétipo, pode ser o cuidador, pode ser o governante, pode ser o criador. O meu do criador, por exemplo. Então, Steve Jobs, dono de agência, e um pouquinho o sábio que puxa pro nerd. Então, eu tenho esses dois arquétipos. O criador, que é o publicitário, criativo, diferentão, e o nerd. Então, por exemplo, o meu relógio combina esse. É muito do tecnológico, startup, criativo, designer, essa coisa de Apple Watch. Agora, se eu fosse o governante, eu tinha que estar com Rolex, que é o símbolo do governante. Mas isso, para um governante de verdade, não é uma forçação. Pega o Thales Gomes, por exemplo. Sim, combina, orna. Mas se tu pegasse o Thales Gomes de início de startup, que era um jovem de startupeiro, ele era um cara com outro arquétipo. Então hoje tem um cara pai, então tem muito mais o arquétipo do pai, tu vai ter símbolos de pai. No teu carro tem bebê conforto. São vários símbolos que são a verdade, mas aí do bebê conforto tem o pior e o melhor. Sim. Do personal tem o pior e o melhor. A roupa de personal, a roupa de advogado, todos têm níveis de qualidade, de sofisticação. Então, o que eu recomendo qual é a tua melhor versão que tu gosta? Tenta ficar mais nela. Se tu quer fazer uma gestão intencional da tua imagem pessoal, qual é o cabelo que tu gosta, qual é a maquiagem que tu gosta, como é que tu te sente muito bem. Todo mundo, independente do peso, tem o se sentir melhor. Tem um casamento, tem um evento, tem um negócio, como é que tu iria? Essa é a tua imagem pessoal melhor. Do teu nicho, do teu jeito. Então, assim, tu vai ficar muito mais confortável com a roupa que tu tá hoje, por exemplo. E eu já conversei com o Marcelinho em outras épocas. E, assim, não é muito diferente, mas é a sofisticação do Marcelinho. Claro. É uma roupa esporte social, casual, social, esporte e um pouco mais de sofisticação. Aí, tu pode investir numa marca do setor, por exemplo... Tem a piada da Stanley, né? Eu gosto das marcas que tem meme, é foda. A Apple é a única das marcas que eu gosto que acho que não é tão de meme, mas eu gosto de Jeep Renegade e eu gosto de Stanley. Eu gosto de Renegade. Porra, que merda. Tipo, agora estão debochando do BID também esses dias. Eu nem BID. sabia. Não. Aí o cara falou, tu sabe da piadinha do BID, né? E eu falei, sei, nem sabia nada. Enfim. É engraçadíssimo. Eu pensei em te mandar já. Eu não sei, até agora. Oh, o BID... Queima a rosca, não sei, porque ele não queima combustível. A coisa que ele queima é a rosca. Muito bom. Mas, então, o que eu tava falando das marcas, a gente se atrela a marcas. No momento que tu foi evoluindo como empresário, eu te vi, tu é meu amigo, evoluindo em algumas coisas que valem pra ti. Agora tu tá no surf, por exemplo, treinando no surf. Daqui a pouco, marcas de surf, sofisticação na prancha, na roupinha, vai ser uma coisa que vistosamente chama atenção. Se tu pegar o cara lá da escolinha que tem a melhor prancha, chama atenção, mas é verdade. Então, se tu vai numa gestão da tua imagem, gestão de comunicação intencional, mas verdadeira, funciona tanto quanto o terninho. E sim, o cara que... Mais, né? Depende, porque o cara que olha no terninho, o cara que é do terninho mesmo, quando tá no terninho, sim, fecha todos. Entendi. Então, a gente tem alguns cases... Um dos meus maiores cases de marca pessoal é aqui de Florianópolis e é nutricionista, né, da tua área. E mais do que o logo, mais do que o design dos posts, mais do que tudo, o ensaio fotográfico dela foi uma mudança de percepção de valor e de tudo da água pro vinho. Foi a coisa que mudou completamente a percepção do público dela. E qual foi a recomendação? Quais são os looks, as maquiagens e as poses que tu te sente mais bonita, sim, sexy, elegante no teu sapato? E aí, cara, ela era uma governante que não tava no governante. Era o contrário de todo mundo. Todo mundo diz pra água na taça e terninho, porque o governante seria o rei, então ele tem mais percepção de valor, né? Todo mundo orienta para essa coisa do rei e da rainha. E ela, como tinha feito o lançamento na pandemia, público
aberto, frio, e um produto de low ticket, queriam transformar ela na nutricionista da Ana Maria Braga. Uma coisa mais povão para vender em escala, e ela não se sentia bem. Daí tu via as artes do feed dela completamente colorida, infantilizada, num arquétipo do homem comum, que a gente chama, que é esse meu amigão do dia a dia da padaria. E aí, nos que ela postava da vida pessoal dela, ela com Prada, Gucci, não sei o que, super elegante, preto e branco, sem tanta cor, com a filha. E ela é super extrovertida, criativa, legal, mas ela lutou a vida inteira para ter dinheiro, para viver uma vida com mais conforto. Ela gosta disso e ela fica muito melhor no sapato. Sim, a melhor versão dela é essa. É essa de governante. E aí o sorriso, as fotos e até o valor que as pessoas ficaram dispostas a pagar para ela, na mentoria dela. Cara, a gente triplicou o valor dela no orgânico, sem R$1 de tráfego. Triplicou o faturamento da empresa. É um dos melhores depoimentos que a gente tem. Depois ela fez tráfego, fez tudo. Mas assim, a gente tem um produto, uma mentoria dela, que tem 3 sessões de Nutri e custa R$9.000. Caraca. E aí, como é que é isso? A gente atribuiu o valor e botou as coisas no lugar certo. Por exemplo, tem coisas que o teu público vai ter, o meu tem, eu tenho, tu tem também, que são coisas que valem, mas a gente não traz pra mesa. Tu já deve ter ouvido falar, tipo, porra, se eu soubesse que tu fazia isso, se eu soubesse que tu... Então, isso também é gestão da percepção. Às vezes, tu vai no restaurante, animal, pica, que tem uma sobremesa maravilhosa, mas é aquela que se ninguém pergunta, não tem nem no cardápio. Isso, cara, bota isso aqui pra todo mundo saber. Todo mundo tem isso, tem alguma coisa. E ainda mais nesse gradiente que tu perguntou de ficar um personagem, quanto mais o cara bota o terninho que não é dele, mais as coisas dele de valor, os diamantes que ele tem na comunicação dele, ele não coloca. E aí... ele não tem propriedade no terninho, ele é um cara desajustado naquele personagem, só que a coisa que ele tem propriedade, que valeria muito, e ele não tá divulgando, ele ia dominar pra falar. Tu me perguntou de brand, eu não consigo calar a boca. Agora, você pergunta, Renan, o que tu acha de escalar o topo de funil, não sei o que. Cara, vou chamar alguém de performance. Sim. Porque daí eu vou... Não, eu quero falar de marketing, porque marketing é o que tá vendendo agora. Então, essa coisa do que tá vendendo agora é... Só que muita gente precisava vender seus cursos, suas mentorias, e botou na cabeça de um monte de gente o que era mais interessante para eles. Então, assim, se tu não botar roupa cara, tu não vende. Porque o cara botou a roupa cara, vendeu, é o que ele tem, e ele quer vender o curso de botar roupa cara. Entende? Então, isso também é uma coisa que a internet, ela democratizou um conhecimento avançado e técnicas, só que, e está acontecendo com a IA também, é uma segunda onda, ela também deu palco, microfone e muito poder de influência para o comportamento das pessoas, para pessoas que não tinham feito o grind, como chamam os americanos, que é a escalada com garra, que te dá, né, o skin the game, né, a pele no jogo. Então o cara, do nada, é carismático, sobe no palco, sabe falar, falou que tem que botar a roupa, o terno azul e o tênis branco, amanhã tá todo mundo comprando tênis branco. E, cara, isso criou uma noia e uma prisão na cabeça das pessoas de... Então eu tenho que comprar a mochila da Montblanc de R$20 mil. Então eu tenho que comprar não sei o quê. E em alguns ambientes, São Paulo tem muito, mastermind e tudo mais, que tu te sente um estranho no ninho se tu não tiver com as marcas, com as percepções daquela aristocracia. Então, essa volta para a verdade, para a autenticidade, porque é de verdade, porque agora ficou um blending, que chama Ana Couto, que é uma misturada, tu não sabe mais. Quando tem uma pessoa de verdade, autêntica, ela naturalmente vende. Foi engraçado que na palestra que, no teu evento presencial lá, tu me convidou para dar, eu não queria vender. Eu disse, cara, eu tenho um produto de 60 mil. Eu ia te falar, cara, no meu evento lá, a palestra mais top, mais do caralho, e que mais gerou identificação foi a tua. Tu tava de tênis, boné e não sei o que, e tipo, falando palavrão pra caramba, e cara... E fiz uma venda de 60 mil. E foi a palestra e, disparada mais... Era assim, cara, o teu ticket lá, acho que era 10, 15, o mais maior pra fazer. E eu disse, cara, não vou vender, mas eu vou entregar o máximo de valor, porque por gratidão, tipo, alegria, tava muito feliz, tava teu pai e tua mãe. Disse, cara, o Marcelinho, olha só, vi ele crescendo agora, evento presencial em Floripa, que era um sonho nosso, lá do Rio Grande do Sul, vir morar aqui em Floripa. Cara, eu vou entregar o meu melhor, mas vou falar pro público, não quero que vocês comprem. Essa autenticidade, essa coragem de falar pra eles... Teve uma que disse, cara, não quero saber se tu quer ou não. Sim. Falei com meu marido já, eu quero e vamos pra cima. E isso tá bem, então beleza. Então, isso aconteceu várias vezes. Aqui, quando eu vinha falar o podcast, eu disse, cara, será que eu vou falar isso? Será que eu não vou falar aquilo? É verdade. E aí, assim, eu não sou esses que usa Deus pra vender, nem nada, mas a gente tava falando de filosofia, né, no carro. Cara, ela já me cobrou um preço, tá? Falar a verdade, ser autêntico, já me cobrou um preço. E o preço mais caro que eu já paguei nos últimos tempos, tanto em brand, em marketing, quanto em vida mesmo, foi quando eu não tive coragem de falar a verdade. Não é mentir.
mas a omissão de coisa que eu tinha que ter dito. Eu sabia que ou botar um limite, e isso é gestão da tua marca também. Porque se tu não coloca um limite num cliente abusado, num funcionário abusado, tu tá dizendo que marca tu é, quem tu é, a tua identidade. Só que quando aquilo tá em coerência contigo, tanto na hora de vender tu pode botar um personagem, quanto se tu não bota os teus limites, tu também tá fazendo um personagem. Porque teu funcionário X ou teu cliente X acha que tu é mais permissivo. Na verdade, tu não é. Sim, Tu... tá puto com E isso é tudo por quê? Venda, 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 venda. Eu vou perder o funcionário, perder o cliente. Então, a venda com verdade, ela é uma venda que dá uma paz, né? E eu vi, num desses podcasts também, consumo podcast pra caralho, deve ter sido, não sei se foi americano ou brasileiro, mas é um ótimo negócio quando os dois saem sentindo que ganharam muito. Tipo assim, porra, que baita negócio, porra, que baita negócio. Os dois saem com essa sensação. E aí, isso é muito difícil se um dos dois lados está fazendo um papel. Se um cliente teu, apertado, não tem grana para comprar tua mentoria, te diz que tá de boa, compra apavorado, e aí com a esposa, não sei o que, aí o que vai acontecer? Ele quer que teu resultado seja incrível, que tu resolva a vida dele para lá, porque não era verdade que ele tava de boa para comprar tua mentoria. E se tu tá te fudendo para pagar um funcionário, não, tá de boa, tu tá com a expectativa lá em cima. Então, cara, a real é bom para cliente, é bom para vender, é bom para marketing, é bom para branding, só que não seja desleixado, né? Então, o cuidado, isso que eu te falei da tensão criativa. Todas as coisas sérias e grandes, por isso que o humano, para mim, vai demorar muito tempo para ser substituído. Porque é uma decisão difícil. Tá, mas eu vou mais pro terno ou menos nesse aqui, um pouquinho. Sabe, que roupa eu vou hoje? Isso é ser humano. É decidir pelo risco o que é um pouquinho melhor, o que não é, intencionalmente, mas também não posso ser desleixado, mas também tô com preguiça. E aí tu faz a gestão dos teus recursos. Se tu quer regras e sempre o terno, sempre a água na taça, sempre isso, sempre aquilo, tu fica muito repetível e clonável. Se todo mundo da mentoria segue as mesmas regras e não pensa, tu não tem diferencial nenhum. Então, daqui a pouco, a pessoa pode simpatizar por outro e tu vira um commodity, tu vira um arroz na prateleira. E a outra é que as máquinas vão comer o seu rabo com farofa. Porque as máquinas seguem regras muito bem e claras. O que elas não fazem justamente é essa decisão medindo o risco, parará, até fazem baseado em regras, mas não em feeling, em bom senso, em ética, em moral. Então elas... Cara, eu acho que a resposta mais certa é essa, pelas regras. Então essa coisa do hack também vem muito do marketing. Faça isso, você consegue aquilo. Faça isso, você consegue aquilo. Não, pense. Sim. Pega o meu conteúdo, aprende, realmente é um método, é uma forma organizada de como eu cheguei aqui, mas na tua dentro situação... dos conceitos, dentro das pensa. crenças, dentro então, a roupa. Cara, roupa alinhada é melhor para passar uma percepção de valor. Mas no teu contexto, qual é a roupa que é Sim, alinhada? não precisa dizer qual roupa. Não precisa cagar a regra de qual roupa. Ó, essa roupa... Não, uma roupa alinhada, pô, tu tem que ter o teu conceito do que é uma roupa alinhada. A gente tá falando de branding e a gente acabou indo muito pro lado da roupa, da imagem visual, mas me corrija se eu estiver errado, o branding também envolve aquilo que eu acredito, aquilo que eu exponho as minhas ideias, a minha lifestyle. Fala também um pouquinho sobre isso. Então, não é só também... Então, por exemplo, eu não sou o cara... E eu já quase caí nessa. Quando eu comecei... Falei esses dias nos meus stories sobre isso. Quando eu comecei a vender mentoria e tal, comecei a escutar muito isso. Cara, tem que te vestir bem, tem que isso, tem que aquilo. E realmente eu era meio desleixado. Beleza, só que eu fui para um outro extremo que não era eu. Então eu não tinha esse meio termo que tá falando. O tornozelinho aparecendo. Eu fui para um meio... eu fui para um lado que não era eu, para um extremo que não era eu. E aí, cara... Chegou uma hora que não, cara, só um pouquinho, cara. Eu vou, que nem tu acabou de falar, perfeito. Eu fiz isso na intuição. Não sabia de nada disso que tu falou, mas acabei fazendo na intuição, que é, cara, como que eu me visto bem, me apresento bem, mas sendo eu? Eu fiz uma consultoria de imagem e aí eu contratei um cara, o cara morava no Rio de Janeiro, então o cara morava na praia, porque a minha dificuldade era, a minha dúvida, eu falava, cara, como que eu me visto bem? Eu, na época, morava em Bombinhas. Cara, eu moro na praia, eu moro a 5 quadras da praia, tô sempre na praia, sempre de chinelo. E ele morava também. Ele, não, mas tem como, cara. Aí ele foi lá, pô, fiz. Aí eu me encontrei. Caraca, é o que tu falou, cara, qual é a roupa que tu bota? Aí eu me encontrei que mesmo com uma roupa, não de praia, mas uma roupa que eu consigo caminhar na orla e tal, eu tô bem vestido, tô bem apresentado, enfim. Mas eu comecei aí sim, um pouco mais de forma intencional, Renan, dentro da minha rede social... tentar mostrar para o meu público
a vida que eu conquistei, porque eu também sei que essa é a vida que eles querem conquistar. Que é o quê? Cara, que é o que eu falo hoje, meu lema. A ostentação é ter em abundância aquilo que tem importância. Então, tipo, tempo de qualidade para curtir os filhos, para curtir a esposa, para ir na praia. Então, eu, cara, comecei a mostrar mais isso. Então, se tu vai olhar meu Instagram, nunca vai ter um restaurante caro, porque eu não vou no restaurante caro. Não vai ter um carrão, porque eu não tenho. Eu tenho um carro bom, mas não tenho um mega carrão. Então, eu comecei a mostrar mais isso, Renan. E eu recebo directs assim, falando, pô, Marcelo, fiquei na dúvida quando vim conferir teu Instagram, cara, me conectei contigo porque tu fala de, sei lá, Joe Dispenza, porque tu fala de Jung, tu fala de Deus e não sei o quê. Cara, me conectei e comprei. Ou seja, a minha verdade acabou acelerando as minhas vendas e isso tudo faz parte do branding? Essa é a pergunta. Totalmente, totalmente. Um processo de branding, e aí houve uma grande confusão, porque começou com as empresas, né? Toda publicidade, marketing, propaganda, era caro pra caralho. Era TV, rádio, jornal, a mídia. Então, para tu conseguir contratar uma agência para fazer a parte de design, de criativo, de site, tu também tinha que veicular isso num lugar caro. Então, quem fazia? Empresa grande. Não tinha marca pessoal, o cara ter o mesmo tipo de design, de criativo, de post, de site, do que o cara que está começando o personal trainer que vai pro digital. Não existia isso, não tinha Canva, não tinha nada disso. Então, por muito tempo, até eu cometi esse erro nos primeiros anos, que era, pegava as estratégias de fazer gestão de marca de empresa e fazia para a pessoa. E aí as empresas, eu não sei se tu lembra do termo, ó, faz uns 10 anos que ele está muito forte, que é a humanização. Vamos humanizar. Humanizar o perfil. Por quê? Porque tu compra de pessoas. Porque, cara, da onde que vem o brand, o marketing, todas essas coisas? Do comercial e da venda. E aonde que vem o comercial e a venda? Da confiança. Essa é a coisa mais forte que precisa ter em qualquer transação. Por mais que tenha risco. Eu confio que essa é a melhor decisão. Ficar com dinheiro no meu bolso é uma decisão pior do que essa. Tu tem que gerar alguma confiança. Eu confio que o cara da água do Rio de Janeiro tá me vendendo, a água vai matar minha sede. Se eu achar que a água tem sal, eu vou ficar desconfiado, eu não vou comprar. Então a confiança, tudo isso para gerar confiança. O que gera confiança? Toda vez eu vou na casa do meu avô e tem bergamota. Repetição, consistência, previsibilidade. Sempre que eu vou em Florianópolis, a praia é bonita. Sempre que eu vou não sei aonde, então o cérebro já pensa, cara, posso comprar dessa marca, porque ela sempre me entrega isso, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Só que nessa pulverização muito importante de pessoas comuns virarem marcas pessoais e virarem negócios, a gente esqueceu que para o cara conseguir ser consistente, eu tenho que saber o que tem dentro do coração dele. Porque tu não vai conseguir justamente ser consistente com o carrão do Lamborghini, porque tu não vivendo aquilo, tu consegue mostrar isso no fim de semana. Mas teus filhos, a praia, o surf, tu mostra toda semana, porque é tu mesmo. Sim. Então, se tu for buscar dentro de ti as coisas que tu acredita, para onde tu quer ir, teus valores, essa parte filosófica, né? A filosofia da coisa que as empresas já faziam, só que no nível pessoal, é o ponto de partida mais certo para que tu possa construir qualquer comunicação. Era isso que eu queria te incomodar para fazer. Tu Renan, mas o design... Cara, design é a terceira parte. Sim. Então, vou colocar aqui o nosso método, que a gente criou o Human Branding, que é esse branding humano, e agora a gente está criando o Bionic Branding, o branding biônico, por causa da IA. Mas ele segue a mesma premissa. Onde é que começa? No coração da marca. Então, eu vou começar sempre entendendo o coração do Marcelinho. Pode ser o Marcelinho ou pode ser o Marcelinho Enterprises. Empresas Marcelinho. Coração. Na época de planejamento estratégico, na época de consultoria de Sebrae e tudo mais, já tinha isso que era filosofia empresarial, era nisso. Missão, visão, valores. É a primeira coisa de uma empresa. Para fazer um planejamento estratégico, eu quero faturar 1 milhão no ano. Missão, visão, valores. Que eles vão ditar o comportamento de todos os colaboradores para que a gente atinja aquele objetivo. Pessoa é a mesma coisa. Missão, visão, valores. Qual que é a minha visão? Minha visão é os meus desejos. Como eu me enxergo daqui a 5 anos. Então, o Marcelinho está em Bombinhas e ele se enxerga em Florianópolis daqui a 5 anos. Como que ele se enxerga de casa? Uma casa em Florianópolis, perto da praia. Como que ele se enxerga de carro? Um carro confortável. Como ele se enxerga de família? Família com a Silvia, com filhos. Como que eu me enxergo de negócio? Faturando 200 mil. Tá, essa é a visão. Se tu é tu sozinho, se tu é um autônomo, tu bota isso num vision board, no quadro de visão, numa coisa. Pode chamar de metas, se tu for mais pragmático, mais ocidental. Pode chamar de visualização e cocriação, se tu for mais oriental. A mesma coisa. É para onde eu tô indo. Isso tu pode comunicar para ti, só, te lembrar, e tu pode comunicar, se tu é uma pessoa pública, para o público.
Olha, gente, aqui é um canal disso e nós estamos indo para esse lugar. Essa é a visão. A missão é, o que eu tô aqui para contribuir com os outros? Cara, sou um bom amigo, eu sou um bom isso. O que eu sou bom? O que eu posso resolver para os outros em valor? Isso é pessoa que não tem um negócio e pessoa que tem um negócio também. Qual é a minha missão aqui? A minha missão é pegar as pessoas do mercado de nutri, personal, saúde, empreendedores de forma geral e ajudar eles a viver do digital, por exemplo. Então, a minha missão é desmistificar o que são essas regras, essas formas, esses formatos, tá? Essa é a minha missão, esse é o meu rolê. Antes, a tua missão era ajudar pessoas com emagrecimento. Às vezes, a missão do cara é ser filho, é ser irmão, o que tu tá ali para contribuir, para fazer. É o teu valor, o que tu gera de valor para as pessoas, que problema tu resolve. E os valores quais são os comportamentos que eu não abro mão. Os valores, liberdade, a gente estava falando no carro. Liberdade para ti, eu tenho certeza que é. Que eu vi tu construindo, com sacrifício, as tuas manhãs de surf no Campeche. Eu te acompanhei desde a faculdade. Então, tipo assim, cara, Marcelinho, e tu é um cara muito consistente pro lugar que tu tá indo e de pouquinho em pouquinho tu vai construindo e tá vivendo a coisa e se daqui a 5 anos tu tiver essa clareza, tu vai construir. Se tu tem essa base, aí tem muito mais outras coisas. Aí vai ter arquétipo, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas essa tríade. E aí eu atribuí um quarto, que é o propósito. Né? Mas por que tu tem essa visão? Por que tu tem essa missão? Por que tu tem esses valores? Cara, por quê? E aí o significado que cada um vai atribuir. Tem 1000 definições de propósito, mas é uma que eu gosto muito, uma metodologia, um framework que eu gosto muito para resolver, é o Ikigai dos japoneses. Então é uma coisa que tu gosta de fazer, que o mundo precisa, que o mundo está disposto a pagar e que tu é bom ou pode ficar bom. Acha uma coisa ali naquele meio. E aí essa coisa juntou o teu coração. Agora eu e tu entendemos, Marcelinho. Eu e tu aqui na sala de consultoria entendemos que tu é um cara que valoriza família, liberdade, prosperidade, alegria, parará. Alegria, por exemplo, é um super valor teu. É um cara alegre e se a tua vida tiver que não ser alegre, se tiver que abrir mão do teu futebol, do teu pagode, do teu isso, do teu aquilo, saúde também, tu tá sempre fazendo exercício físico. Liberdade também, família também. Eu consigo ver os teus valores mesmo sem tu me dizer eles. Isso é brand. Isso é brand. Pra caralho. É o que a percepção que eu tenho, gerida intencionalmente ou não por ti. E Preconceito que tu faz de mim. Um preconceito que eu faço de ti. E muita gente também. Quando o que tu fala conecta com essa percepção que as pessoas têm, pum, quero. Por quê? Putz, mas o cara diz que vai resolver minha empresa, o cara diz que vai emagrecer, mas tá gordo. O cara diz que vai resolver minha empresa, mas tá pobre. O cara diz que... Parará. E aí, pode ser que o cara tenha aprendido, um professor, por exemplo, pode ter um professor de finanças que é ruim de finanças, pode. Mas na internet, essa coisa da mentoria de eu fiz primeiro e eu tô te vendendo o que resolveu para mim, é muito forte. Então, é difícil a gente convencer uma pessoa. Pode ter um personal gordo bom. Pode. É possível o cara saber todas as coisas e não ter o controle próprio, mas isso é super didático. Mas é um esforço cognitivo muito grande. Sim, ele vai ter que ser muito melhor. Aí vindo já pro marketing, vai ter que ser muito melhor de marketing para convencer a pessoa que mesmo ele não... Porque assim, o que o cérebro não suporta é incoerência. Tu estava falando que tu gasta um X mil reais, que eu não vou mencionar, em tráfego pago. No brand, a gente fala que marketing caro é problema de branding ruim. Branding bom... necessita de... Cara, o brand bom ele vai te dar algumas métricas. Diminuição de... Depois eu vou voltar pro método, tá? A gente resolveu o coração, depois a gente vai ter a cabeça e o corpo. Mas só para não perder o gancho. Um branding bom vai diminuir o teu CAC, teu custo de aquisição de cliente, porque mais rápido a pessoa vai saber que tu é tu mesmo e que é para ti. Ela vai aumentar o teu LTV, porque ela quer ficar contigo por mais tempo, ela não sabe nem que produto é, mas ela quer comprar mais de ti. Ela vai aumentar upsell, downsell, ela vai aumentar teu ticket, ela vai diminuir o tempo da jornada que o cara precisa. Pega um exemplo que a gente mencionou, né? A Thay Dantas. Cara, a Thay Dantas, num vídeo, ela esquenta o lead. Ela vai de não te conheço pra eu quero comprar essa mulher. Sim. Tu faz todos os processos de um funil de marketing num vídeo. Um vídeo de 1 minuto. De 1 minuto, que não é a VSL, que é um Sim. vídeo do YouTube, do Instagram. O que é isso? Ela tá totalmente coerente. Ela tá na roupa dela, na casa dela, falando dos cases dela, fazendo as coisas dela. Mas uma dúvida sobre a Thay Dantas, por exemplo. Eu acho ela muito foda, tá? Mas o que me passa dela, e eu acho que até ela já falou, acho, sobre isso, posso estar errado, mas... Parece que cada mínimo detalhe ali é minimamente pensado. Tudo, desde o moletom que ela usa, até assim, esse vídeo eu vou estar de boné, desde o... Isso, cara, é muito foda, ao mesmo tempo que é muito foda, pra mim, eu digo pra Marcelo, pra eu viver assim, pra eu ter, se ela me orientasse, por exemplo, se eu fosse mentorada, ela me orientasse assim, cara, pra mim ia ser um troço forçado, eu não ia conseguir. E por quê? Cara, tem que gravar um Reels, beleza.
Bom. De bonezinho. Então, tipo, talvez pode ser um erro meu, mas eu não sei se eu conseguiria ser tão estratégico assim no sentido de, cara, eu tenho que estar com uma meia amarela aqui por causa do... Olha que interessante essa pergunta. Não seria um erro teu. E não é um erro dela. Vamos lá. Vou te dizer, futebol, tá? Fazer uma metáfora com futebol. É um erro o Romário, o Ronaldinho, o Neymar chegar na véspera, não treinar que nem os outros, parará? Não, porque parte da confiança, da malícia, de tudo, o cara pegou na noite anterior. Sim. Ele dá. É um erro o Cristiano Ronaldo treinar pra caralho? Não. É porque parte da confiança que ele tem é porque ele bota na cabeça. Então, muito do que a gente é no nosso melhor vem de conversa que a gente fala pra gente mesmo. Se tu é um cara que não tem no teu valor a estratégia, por exemplo. Porque se fosse em valor, como é liberdade, como é alegria, como é família, mas tu é um cara de muita qualidade, tu entrega é muito bom, tu é muito dedicado. Sempre foi, em tudo. E é engraçado que tu tem uma dicotomia muito boa, não é 100% a favor do teu marketing o tempo inteiro, mas é muito a favor do teu brand. Desde a faculdade. Tu era um cara com um bonezinho estranho, do pandeiro, e aí tu tirava nota boa. E aí tu fazia as coisas boas. Então tu surpreende positivamente. O teu jeito extrovertido não tira a tua capacidade de entregar coisas incríveis, se dedicar e fazer as coisas maravilhosas. Só que o composto de comunicação, marketing, branding, vou falar do branding especificamente, ele é uma equação. Se tu desajustar um pouco na intencionalidade, tu pode ganhar um pouco mais no carisma. Tu pode ganhar um pouco mais aqui. Então, são várias variáveis. Tu diz, cara, eu não tô disposto a mexer nessa variável estratégia a um ponto de ficar robótico. Tá, pra ti não. E aí, o que vai acontecer? Quem vai comprar de ti também não. Ah, eu gosto do Marcelinho porque os vídeos dele são mais de boa. Tu vai atrair um certo tipo de público. Cara, tem gente... A gente tá falando de Lucilena Galvão, Clóvis de Barros, cara, os maiores filósofos do Brasil. Cara, eles são completamente diferentes. No jeito que se portam, no jeito que se vestem, nas crenças. E eles têm público. Tu vai ter youtuber... O cara mais rico do YouTube do mundo é um gurizão que explode Lime e faz umas coisas... Ele não é o cara de terno azul. Mas tem também o cara de terno azul que vende um monte. Tem o cara... Aí tu vai, obviamente, dependendo do nicho, ter mais vantagens ou mais desvantagens. Se tu tiver querendo vender lancha e tu te vestir bem, sim, vai fazer sentido. Então, assim, essa coerência que a gente pede, eu não digo pros meus clientes, tu pode tudo o que tu quiser. Porque às vezes tudo que o cara quer é como se eu tivesse com um personal dizendo, tu pode comer tudo e vai ficar magro do mesmo jeito. Não pode tudo, mas tem um composto, uma montagem que fica bom pra ti. Então, assim, o cara do teu estilo pessoal, ele não te convenceu de todas as roupas, de todas as coisas. Teve coisa que encaixou. entendi. E a coisa que encaixou, nem só porque encaixou, tu vai fazer sempre. Por exemplo, tu diz, faz um Reels aí, tu pega e grava. Mas tu grava todos os Reels, todos os stories, todos os conteúdos que tu sabe que deveria todo o tempo, mesmo sendo do teu jeito, tu ainda vai ter que ter uma disciplina. Claro. Entendeu? Mesmo sendo a roupa que tu gosta, tu ainda tem que mandar pra lavanderia e lavar. Não, tanto é que às vezes eu venho gravar aqui no estúdio. Exatamente. Se por ti Porque eu tá sei que é com os filhos lá, né? Porque eu sei que pra aquele objetivo, se eu gravar desse jeito que eu tô falando, não vai funcionar. Exatamente. Então eu tenho que vir aqui no estúdio. Mas só pra não perder o gancho. Então, no jeito da Taidanças, pros clientes da Taidanças e pra Taidanças funciona. Tá, mas ela ganha muito mais dinheiro. Mas a gente mesmo tava falando que tem alguns sacrifícios que pra nós não... Então, assim, eu acho que a coisa mais inteligente, uma frase que eu ouvi, que eu gosto muito também, que a inteligência é ter a vida que tu quer. Isso que é inteligência. Capacidade, fodância, sucesso, traduza como quiser. É a do Navarro Ravikant. Pra mim é um dos maiores... uma pessoa a ser seguida e ouvida, e o livro dele, o Almanac de Navarro Ravikant, é uma orientação muito grande pra minha vida. Que ele é um cara que fez grana e é muito de trabalho... o dinheiro trabalha pra ele, dormindo e parará, para poder ter a agenda que ele queria, falar com quem ele quer. Ele vai em um podcast só de quem ele quer. Ele não tem agenda, ele diz não pra todo mundo, ele fica com a família, ele faz o que ele quiser. E agora ele tá empreendendo de novo. Lançando uma nova startup. Não precisando, cara muito rico. Às vezes ele faz um episódio do podcast, ontem ele fez, ontem ou anteontem, sobre IA. Tava 2, 3 semanas sem fazer. Ele tá pouco se fudendo. Sim. Ele comprou essa vida. Ele é muito coerente com isso. Ele não tem o mesmo dinheiro do cara que tá fazendo podcast toda semana. Claro. Mas não ele tá consciente disso. Tá consciente disso. Eu acho que tem muito uma frustração das pessoas de eu não tenho a vida que eu quero, e aí eu vou fazer coisas que eu também não quero pra tentar sair dessa vida que eu não quero. E isso é uma coisa que eu acho uma maldade do marketing digital, entende? Ah, você tá assim porque você não fez o meu método. Você tá assim porque você não fez a minha coisa. Não, na verdade, branding, essa gestão da marca pessoal, e diferente do marketing, mas o marketing também, as vendas, o que tu tem que fazer na vida, cara, pra dar certo, é a melhor coisa que tu sabe que tu tem que fazer
Bastante. Sim. Não é uma coisa muito nova, muito diferente do grande guru, não. A melhor coisa que tu sabe que tem que fazer com consistência. Entende? Isso é um puta branding. Tu é um cara de branding que transparece por causa disso. Da consistência que tu teve nas coisas que tu sabia que tinha que fazer e tu fez, e aí te deu resultado. E eu sei que eu posso esperar, por exemplo, uma indicação de livro do Marcelinho. Porque o Marcelinho é um cara que lê com frequência. Eu sei que eu posso esperar. Isso também é uma frase boa para explicar o que é branding. É a gestão do que eu sei que eu posso esperar daquela marca. Entendi. Eu sei o que eu posso esperar da Apple, sempre que eu compro a Apple. Por exemplo, eu nunca gerei expectativa que a Siri fosse boa. Seria uma bosta. Entendi. Alexa é melhor. Mas a Apple nunca disse, eu sou foda na Siri. Entendi. Ela Não é diz, eu sou óbvio. foda de câmera, eu sou foda de tu ter um item de desejo de status, eu sou foda de integrar os meus aparelhos, eu sou foda disso. E ela vai lá e entrega todo ano o que ela é foda disso. Então, acho que essa coerência ela é importante para Thay Dantas ser um pouco mais desleixada. Ela não ia dar certo, e o público dela não quer isso. Para ti ser um pouco mais metrificado, não dá. Mas eu não acho nem que seja desleixado o teu caso. Eu acho que o teu caso é extrovertido. Ela é assumidamente uma introvertida. Eu me identifico muito com ela. Em ser nexialista, multipotencial, muitos interesses, Da Vinci. Né? A empresa dela chama Vinci Society, e eu fiz um estúdio que chamava Fibonacci, e tinha as coisas do Da Vinci também, e do Fibonacci, da proporção áurea e tudo mais. Qual que é a diferença? Eu sou um papagaio, eu sou um nerd extrovertido, ela é uma nerd introvertida. Então a tua extroversão, que é um caráter de personalidade, ele é meio rebelde, meio anti-regras. Vai me dizer que eu tenho que botar o terno. Então até por um tempo tu vai fazer, mas onde ficaria o teu valor e liberdade se as pessoas estão te dizendo como viver, que hora... Tu tá fazendo justamente pro contrário. Então esse ato de tirar o celular e fazer um Reels é mais um tijolinho na construção da tua percepção. Sem querer faz parte do meu branding. Faz totalmente parte do teu branding. E uma dúvida que tu tá falando tudo isso, eu tô refletindo aqui. Quando a gente tá criando um branding proposital, então, por exemplo, assim, porque eu vinha falando pra ti que eu tô pensando em abrir o meu público. Certo. Então, pra quem tá caindo de paraquedas aqui no podcast hoje do Viver Digital, hoje o meu público é personal trainer e nutricionista, e eu venho pensando já há algum tempo em abrir isso. Não só atender personal e nutri, mas atender, sei lá, não sei se abro geral para qualquer pessoa que queira viver do digital, ou se eu abro para profissionais da saúde, por exemplo, botar médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Não sei ainda, mas eu tô pensando em expandir o meu público aí. Eu tenho que fazer um rebranding, o meu branding ele tem que mudar, ou dentro do meu conceito ali de vida e de marca, eu posso atingir qualquer público, ou não? Tem que ter alguns cuidados. Ótima Ficou pergunta. clara a pergunta ou não? Ótima pergunta. A resposta é não é óbvia, mas ela é repetitiva, porque vai na mesma linha. Então, assim, isso é uma pergunta de marketing que eu tô me fazendo. E isso é um problema. Como o branding era caro, eu vou explicar um pouquinho do branding para te dar contexto da minha resposta. Tá? A minha resposta é muito parecida com as outras, mas como o branding era caro e ele era difícil, e por isso que em algum momento dessa nossa conversa eu quero te falar, e depois fora da conversa também vou falar mais sobre isso, do brand com IA e tudo com IA, que é a democratização do que era premium e inacessível para as pessoas. Essa é a minha parte. Minha parte não é pulverizar o que era baratinho, mais barato ainda. Minha parte é pegar o que era quase impossível, que tu tinha que pagar 100 mil por mês e agora é possível. Como o branding era caro, tem até um podcast da Ana Couto falando, se o cara não tem 30 mil por mês, não dá nem para conversar. E não dá mesmo. Sim. Para um brand como ela faz. Ela tem clientes de 1 milhão por mês. Como eu te falei, um dos produtos, né, de uma pessoa que eu não vou mencionar o nome, que eu te falei no carro, só para não dar números aqui, que é uma pesquisa mais interna, tem um produto de branding de 150 mil por mês. Tem uma dupla de caras que eu conheço que faz marcas de 500 a 1 milhão e meio. Só fazem de 500 a 1 milhão e meio a marca. Fizeram um projeto com o Neymar agora para uma marca de suplementos. Porra, então todo mundo vai dizer isso, não é para mim. E aí o marketing veio com as garrinhas. Não, brand é para as empresas grandes, brand é para outro momento, brand é muito confuso. Chamaram de posicionamento o branding, que é só uma parte do branding, e a parte mais importante, narrativa, a aula que eu dei na tua mentoria lá, né? Como te posiciona. Cara, muito daquilo tá, mas público então não é de marketing, é de branding. Público não é de marketing, público é de branding. Tá, e produto? Na verdade, se tu for ver a composição real de como foi formado isso, branding é o guarda-chuva de todas as comunicações. Ele é... Porque a forma que a tua closer atende o telefone constrói ou destrói a marca. Entendi. O post que tu manda, o e-mail que tu manda, constrói ou destrói a marca. Todas as ações que tu faz
Todos os pontos de contato. Tudo conectado. Aumentando a percepção de valor que tu tem do Itaú, do Nubank, ou diminuindo. Do Marcelinho, ou diminuindo. Todas as ligações, todas as ações, como que tu foi um irmão legal, construiu a marca Marcelinho na tua família. Todas as ações que tu foi um irmão pau no cu, construiu a marca na tua família. Então, todos os pontos de contato, todas as emissões de sinal que eu dou pro mundo, estão construindo o destino da minha marca. Voltando, então, a tua pergunta. Pô, agora eu quero aumentar o público. O marketing vai te dizer quem que compra mais, quem que paga mais. Com mais CAC, LTV, para conversão. Que não é burro, que é uma estratégia inteligente. Pô, não adianta eu tentar vender para quem não tem dinheiro, quem eu não posso ajudar e tal. Agora, se tu for na linha da verdade, da autenticidade, que é a linha do branding corajoso, né, que é o que a gente está falando, e assim, é muito legal conversar contigo. Tem algumas pessoas que eu converso que são fora da câmera o que são na câmera, e aí é muito massa. Porque aí trabalhar, por exemplo, construir o cara da roupa que te pegou, deve ser muito, todos os trabalhos de brand para fazer, é muito massa. Porque o cara só queria uma direção. Mas se tu falar para ele, seja tu mesmo na tua melhor versão, o cara é consistente, vai lá e faz. É tipo aquele aluno de personal que faz, que só precisava da orientação. É muito massa. Eu te diria, qual que é, se tu já tivesse o sucesso, a tua escolha? Se não fosse por conversão. Qual seria, quem tu escolheria, qual público tu escolheria se tu tivesse certeza que ia dar certo? Pô, pergunta boa, cara. Entendeu? É o médico, é esse ou aquele. Se tu sabe que... Que agora eu fiquei pensando isso aí, caraca, é mesmo. Quem é que... Se eu não precisasse do dinheiro, vamos dizer assim, se eu não... Se fizesse de graça, quem é que tu atenderia? Eu quero expandir o meu público, mas eu já tenho 1 bilhão deles na conta. Sim, dinheiro não existe, vamos dizer. Cara, boa pergunta. Não sei. Vou refletir sobre isso agora. Aí tu pega os teus melhores clientes. A gente vai dar um hackzinho, então. Tá. Não precisa pensar. Vou te dar a barbada, vou te dar a consultoria gratuita. Tu pega os teus melhores clientes e pode usar IA para isso. Então já vamos botar o brand com IA aqui. Quero expandir meu público. Quero vender um produto mais caro. Quero falar para outro nicho e não sei como. Pega os teus melhores clientes do nicho atual e pergunta para eles por que tu gostou de comprar de mim? O que eu fiz de bom? O que eu não fiz? Parará. Beleza, pega esses depoimentos. Porque tu foi claro, porque tu me ajudou, porque tu montou a estrutura para mim, porque tu me ajudou a minhas crenças limitantes de digital, qualquer coisa que seja. Pega o montante, o que mais se repete. Aí pega os comportamentos deles. Pega e diz para IA. IA, a BC aquela, o FJ, o GT e parará, parará. O que essas pessoas têm em comum, fora o fato de ser personal e nutri? São parará. Que outros nichos tem pessoas assim, com problemas assim? Pessoas que têm as características das pessoas que mais compraram de mim e pessoas que vão valorizar essas soluções que eu entreguei para elas. O público tal, se tu atender o cara tal, em média, tem muita gente parecida com os teus 5 principais e com essa dor, se tu atender os caras, tu vai rachar de vender, porque tu vai fazer o que tu já ama, que tu já sabe fazer bem feito, e aquele público é muito carente disso. Então, tu vai fazer a tua verdade num outro nicho, baseado nisso. Só vai tirar a variável personal e nutri. Mas tu pegar os mais bem-sucedidos como clientes e o que tu fez de melhor para eles e jogar na IA, para IA achar outras correlações de grupos e tribos no Brasil, no mundo, que tem essa composição, ele vai te dizer, cara, isso também atender o médico, porque o médico, por causa disso, tu também atender o cara dono de empresa nesse estágio, vai te dar outros ICPs, né? O perfil de cliente ideal. Então, o perfil de cliente ideal teu não é personal e nutri. Por quê? Se tu tem 3 mil personal e 3 mil nutri e tu tem 100 cases de sucesso, são alguns comportamentos daquelas pessoas que tá o teu ICP. ICP, por personalidade e por psicologia, é muito mais assertivo. Porque tu vende o que tu quiser para essa pessoa. Entendi. E eu conheço pessoas, e poucas pessoas do teu público, mas de cabeça assim, e do meu público, que comprariam do Marcelinho outras coisas. É do Marcelinho que eu quero comprar. O que ele vender. Se ele vender um curso de outra coisa, se vender um curso de outra coisa, esse é o cara. Tanto é, cara, que me surpreendeu que eu fiz uns workshops e tal, de marketing digital, e a galera que era minha cliente lá na MT, lá na minha cidade, em Jaguarão, que era um público fim de treinamento, eles compraram, tipo, na época era eu ensinando a fazer e-book com IA e tal. Eu falei, cara, mas esse cara aqui, ele me comprava desafio de emagrecimento, porque assim, pra quem não sabe, eu vendia primeiro pra público fim, né, então eu vendia desafios de emagrecimento, programas online de emagrecimento, e eu tinha meu público, eles compravam pra emagrecer, pra treinar. Eu passei a vender para ensinar os personagens e nutris a vender no digital, e essa galera comprava claro. Ainda.
Eu tenho a impressão que eles compravam sem nem ler, sem nem ver, porque assim, se o Marcelo tá lançando é algo eu quero. É que o que tá falando. Então, vou te dar eu tenho que voltar lá pro meu raciocínio e vou até repetir ele depois, do coração, a cabeça e o corpo, que vai ser importante para as pessoas. Mas vou te dar o hack que tá acontecendo agora. Marcas pessoais de grandes líderes. Então, tá vendo aí o cara da CIMED, o Toguro. Toguro é esse cara. Se ele vender energético, vende. Se ele vender não sei o que, vende. Se ele não sei o que, vende. Não sei o que, vende. Então, quando tu tem um carisma muito grande, e muita gente se utilizou disso, tu constrói uma marca pessoal, tu cria um ecossistema embaixo. Aquela Natália Built, eu tava ouvindo ela falar numa palestra. Faturamento de 70 milhões ano. Ela tem produtos, serviço e educação. Tem a tríade. Empresas, no plural, em produto, serviço e educação. Então ela tem receita de produto, receita de serviço e receita de educação. Tudo isso é gerado pela marca pessoal Natália Built. Então ela gerou uma consistência, uma confiança, um carisma, um afeto e uma entrega consistente daquelas coisas que ela prometia por tanto tempo, que o que essa mulher botar a mão agora, ela vende. Se ela vender suplemento, vende. Se ela vender massagem, vende. Se ela vender negócio para cabelo, vende. Claro, se ficar dentro do espectro da beleza, melhor. Mas tem marcas pessoais que a gente vai ver que, cara, o cara vende qualquer coisa mesmo. O cara... quanto que tem agora... Ator, The Rock, lança uma marca de rum, tequila. O Conor McGregor lançou... Eu vi cachaça do R10, uma coisa assim, no canal do Toguro. Aí o Toguro tá falando, o Toguro é muito engraçado. Ah, tu acha que alguém bebe cachaça hoje? Porque na cabeça ele tá com aquela cachaça de 1,25. Corote. Por exemplo, quanto é essa cachaça? Cara, o cara falou um bagulho assim, ó, 15 mil. Cara, ele se assustou. Ele, quanto? 15 mil. Era a cachaça da R10. Ele, cara, tu acha que aqui no Brasil, aí tu vê que é a mentalidade, o que é, tu não tá no teu radar aquele modelo de negócio. Cara, tu acha que aqui no Brasil, não sei o que, Toguro, é o R10, cara. Isso aí a gente vai exportar pro mundo inteiro. 15 mil não é nada. É 3 mil dólares, 2 mil dólares. Pra quem é um amante de cachaça. Sim. Enfim. Cara, e a gente acabou nem falando muito de IA. Cara, o que tá rolando de IA aí que a galera não faz nem ideia, que a gente vê que tá acelerando? Tem muito papagaiada também, Sim. né? De tipo, você não vai precisar fazer mais nada, a empresa que tinha 100 pessoas não precisa mais nenhuma. Eu já caí em várias dessas, a gente vinha falando, falei, cara, já contratei várias empresas de IA, vendedor, que diz que vai substituir, vendedor substitui porra nenhuma, é uma merda, não funciona. Cara, várias empresas boas do mercado que vieram com essa. Então, cara, o que tá rolando aí que realmente funciona? Agora, ninguém para mais de falar do Cloud Code. Enfim, o que tá rolando que a galera, muitas pessoas nem imaginam? Então, ótima pergunta. E a gente, de novo, né, as minhas respostas são tudo meio que a mesma, assim. A verdade, autêntico, tensão criativa. Tem algumas premissas que são válidas para tudo. Nem tudo, nem nada. Isso é a resposta de preguiçoso. Então, todas não funcionam? Não. Todas funcionam? Não. Mas imagina que a gente está em 2015 do marketing digital. Tudo é novo. E uns deram sucesso. Os que deram sucesso vão falar, forma do lançamento, só botar e vendeu. Marketing digital, funil, tráfego. Aí, tráfego, por exemplo. Tráfego funciona? Depende do cara que tu vai pegar. Sim. Tem os tráfegos... Se o Sobral fizer o teu tráfego... Não, e se tu entregar uns criativos péssimos pra ele, tu for um cara que fala... Não vai nem o Sobral vai fazer teu tráfego funcionar, porque o tráfego são vários pilares, né? O tráfego são vários pilares, o tráfego tá dentro de marketing são vários pilares, tá dentro de brand tá vários pilares, tá dentro de comunicação. Então, assim... Tudo ou nada é difícil, mas o que acontece? Quando tu tem a diminuição da barra de entrada de qualquer coisa, vai ter mediocridade e vai ter picaretagem e vai ter oba-oba e vai ter emoção e vai ter bolhas. Eu acho que é muito oba-oba, cara. É tipo assim, cara, é que nem o digital em 2015, então agora tá sofisticado. Mas imagina a qualidade que precisava ter um curso na pandemia para vender. Sim. Zero. Qualquer bosta vendia. E funcionava, não funcionava. Muita gente, 2022, 2023, 2024, 2025, começou a reclamar e criticar e queimar o marketing que foi feito na pandemia, porque a pandemia, as pessoas dentro de casa, os boom, aquelas lives gigantes, todo mundo comprando, foi um oba-oba, foi números que nunca foram vistos. Mas a gente teve outros booms, 2015, 14, 15 mesmo, de essa coisa de funil, RD Station, CRM funcionar, cara, tudo era maravilhoso. Metade não funcionava, mais da metade não funcionava. Aí vão ficar alguns que funcionam. Então eu sou prova, uso e a gente... tá criando coisas que funcionam todos os dias. Só que eu venho de uma lógica um pouco diferente em algumas pessoas dos Estados Unidos, principalmente a Y Combinator, que é uma empresa que investe em muitas startups de IA. Tem essa linha, eu também tenho, na Europa tem muito, que é potencializar seres humanos
sêniors, mais do que substituir todos. Depende do momento da empresa que tu tá, depende de várias coisas, não vou cagar regra aqui de dizer assim, demite todo mundo, não demite ninguém. Mas o que eu sei que funciona, o que eu tenho visto funcionar e o que eu tenho praticado é tu pegar um cara que é foda de repertório e botar a tecnologia mais avançada na mão dele. Então, Cloud Code para design, na mão de um designer que tem 10, 15 anos de repertório, esse cara faz o trabalho de 10 pessoas ou o trabalho mais foda que ele já fez na vida, que demorava 60 dias em 6. Então, imagina que o melhor uso da IA é como se eu estivesse dando membros biônicos, braço biônico, perna biônica pro Cristiano Ronaldo. Fudeu! Entendi. Por isso que a gente está chamando de marcas biônicas, marketing biônico. Essa é a coisa, que o biônico é justamente uma imitação do corpo humano, mas com esteroides. Melhor. Então, no Mortal Kombat tinha aquele cara que tinha os braços de ferro, né? O Mega Man, que é aquele desenhozinho. O que é biônico? É uma coisa que é como o Elon Musk está querendo fazer com o negócio do cérebro lá. Então, são pessoas biônicas. O cara não caminhava e aí, ao caminhar, caminha melhor ainda com o exoesqueleto. É uma prótese de perna, só que ela é melhor do que a do cara. Mas é uma potência. O que adianta botar uma prótese de corrida em mim? Bota no Usain Bolt. Então, se tu pegar, por exemplo, numa empresa e tu tinha o diretor, uma empresa mais estabelecida. Então, tem a camada estratégica, que são os diretores, tem a camada tática, que são os gerentes, tem a camada operacional, que são as pessoas que operam o dia a dia. Dentro dos operadores, tu vai ter o estagiário, o júnior, o pleno e o sênior. Se tu der tecnologia e esteroides para os sêniors, para os gerentes e para os diretores, tu pode sim demitir algumas das pessoas dos júniors ou não contratar mais estagiário. Eu acho que assim, mediocridade e empregos muito de base vai ser difícil. Vai ser muito difícil o cara se colocar, o cara tá começando no mercado. Porque o cara sênior vai fazer o trabalho de 5, 6. Só que o cara também vai burnoutar, então assim, sim, tem uma merda para vir aí gigantesca. Agora, para quem quer ter resultado com branding, com IA, marketing com IA de forma geral, seleciona ou mantém as pessoas mais capacitadas que tu tem e potencializa elas com IA. E aí, o trabalho do líder de empresa agora com a IA é que o liderado não pode ter frescurinha de aprender. Então, tu já tem que ver as pessoas que são adaptadas, curiosas e interessadas por essa mudança para aprender, fazer os cursos, fazer as mentorias, e as pessoas que são resistentes. Os resistentes, cara, tu tem que ter uma conversa franca com o cara, mas assim, cara, tô contigo há não sei quantos anos, gosto muito de ti, mas assim, os carros estão ficando elétricos. Não adianta tu me dar aula de combustível. Entende? Eu preciso que todo mundo... Eu tenho uma frota, eu tenho a Ford. Eu preciso que meus engenheiros todos descubram como é que é. Eu já tive essa briga, discussão com a minha equipe de falar assim, cara, isso que tu tá fazendo, o que tu tá fazendo nesse momento, a IA faz. Então, tipo, se tu não te desenvolver um pouquinho e pra, né, desenrolar aí, o que tu tá fazendo realmente a IA faz hoje, tipo, isso ano passado. Tipo assim, faz de boa. Então, assim, te desenvolve, vamos lá. Eu vi um vídeo do Amorim ontem, falando que o silent quitting, que é o quiet quitting, que é o cara que só faz o mínimo para não ser demitido. Esse se fudeu. Sim. Então, assim, vamos lá. O que branding funciona hoje? Potencializar funcionários, colaboradores e empresários fodas. Tá? Então, a pessoa já é boa, tu potencializa ela. Funciona todas as vezes. Não vi não funcionar até agora. Tu, Marcelinho, eu tenho certeza que tu tá subutilizado na IA. Porque ela é melhor para mais velhos, porque tem mais repertório. Ele é melhor para diretores. Quanto mais orquestrador, maestro tu é, melhor. A operação, o cara que opera, não é porque o que tu pode fazer? Tu pode criar um sistema de agentes fazendo uma coisa. Quem que cria um sistema? O mesmo cara que cria uma empresa. Uhum. O que é criar uma padaria? Criar um sistema onde um faz o pão, organiza. O que é criar um McDonald's? Tem que ter essa visão de... Visão. Quem tem visão, bom gosto e repertório, vai dominar na era da IA. Essas são 3 coisas que eu te digo. Assim, visão, bom gosto, bom senso estético, bom senso de julgamento e repertório. Porque tu tem que saber o que pedir. Muita gente me elogia muito pelos meus prompts, né? Já entrei em várias mentorias avançadas e tal, e aí os caras, engenharia de prompt, engenheiro, programador, e meus prompts já foram os melhores de grupos, assim, de empresários de milhões. Cara, como é que tu faz esse prompt? Eu falo exatamente como eu falaria com um funcionário que eu pago 20 mil reais por mês naquela área. Se eu pagasse 20 mil pro meu designer, como é que eu falaria? E eu tenho uma semana para fazer uma marca. Cara, seguinte, o cliente é tal, nossa meta é tal, os concorrentes dele é tal. O que a gente está querendo fazer é isso. Eu preciso disso aqui. As referências que eu peguei é essa e essa e essa.
Eu preciso que tu faça o melhor trabalho possível. Cara, essa instrução dá um puta de um resultado. Pensa, sempre que tu vai falar com a IA, então isso aqui é um hackzinho pra vocês aqui, ó. Sempre que tu vai falar com a IA, pra qualquer pedido, tu vai falar com ela pensando que ela é um funcionário daquela área que ganha o maior salário que é pago no país. Então, se a gente está falando do Brasil, qualquer área de criação, de marketing e tal, 20 a 30 mil é um bom salário. É um salário de elite. Então, tu pensa que tu está pagando para o copywriter 30 mil reais. Como que tu falaria com ele? Só que tu é um freelancer. Ele vai te entregar aquele projeto e tu vai pagar por demanda. Ele não é teu funcionário contratado. Então, se tu der uma instrução errada, ele vai fazer o trabalho, vai te devolver e vai ficar uma bosta e tu vai ter gasto teus 30 mil. Se cada pedido que tu fizer para IA, de design, de texto, de marketing, de funil, tu fizer com esse nível de dedicação, a resposta que ela vai te entregar, os softwares que ela vai te entregar, os designs, os sites, as coisas todas, é do mesmo. Ela tem essa capacidade, só tem que instruir ela bem. Então, isso é uma coisa que eu faço sempre e funciona muito. Mas tu não vai conseguir fazer tudo. Então, o que a gente está fazendo, né, ajudando, auxiliando as empresas e as marcas, é capacitar os líderes e, cara, com essa capacidade de criar software, sistema, tudo personalizado, falando que gasta muito em ferramenta também. Cara, tu pode ter, e a gente está usando 3 ferramentas que eu criei. Eu não sou programador. Eu criei as 3 ferramentas. Eu criei ferramentas que são parecidas com FreePic, parecidas com coisas... Cara, tem um que é melhoria de prompt para imagem. O que é? Tu bota ali um gato no espaço e ele faz um prompt de 80 linhas. E te entrega a imagem de 80 linhas. Só tem que botar um gato no espaço. Sim. Eu quero um cara jogando futebol na praia. Vem um cara jogando futebol na praia com o pôr do sol, com o raio do sol, com a bola, não sei o quê, com os gominhos, parará. Porque muita gente não sabe esse prompt, essa instrução. Daí a gente pensou, como é que eu clono o meta-raciocínio do Renan? Isso é uma frase, parece grego, né? Mas assim, para o público geral, como que eu tento copiar a forma de pensar desse cara? E aí eu falo para Yasmin o tempo inteiro, vou falar para vocês também. Quando vocês não souberem como usar IA, pergunta para IA. Sim. Me faça um prompt. Como que eu faço um prompt para ti? Sim. Como que é a melhor forma de eu te dar uma instrução para receber a melhor imagem? Como que é a melhor forma de eu te dar uma instrução para receber o melhor texto? Como que é a melhor forma... Começa com como, que nem o do Pablo Marçal lá. A IA começa com como. Como eu faço tal coisa? O Google era um lugar para tu achar o quês. Qual é a padaria? Onde está? A inteligência artificial é um lugar para tu achar os comos. Como que eu te pergunto? Como que eu extraio o melhor de ti? Como que eu posso... Qualquer coisa. Ela tem um arcabouço de informações sobre métodos de como chegar lá. Vasto, mais vasto que qualquer livro, qualquer biblioteca, qualquer capacidade que a gente já tenha ouvido falar. Isso é uma forma, mas eu quero dar uma completada na tua resposta, que é tudo funciona ou nada funciona. Muita coisa não funciona porque é fruto de oportunismo. E a gente que é empreendedor, que tem ambição, que quer proporcionar o melhor para nossa família, a gente fica nessa também. O cara fica, isso aqui é uma oportunidade. Pô, isso aqui eu faço 2 coisas e ganho dinheiro. Pô, isso aqui dá dando dinheiro. Quanto tá ganhando? Quanto não tá ganhando? Quando que a oportunidade não é um problema? Quando eu realmente tenho como gerar valor naquilo. Então, se eu te potencializar, tu já ajudou, sei lá, quantas mil pessoas. Em 10 vezes no que tu já faz, vai ser uma oportunidade. Imagina que eu te coloco no podcast com os maiores do mundo, não sei o quê. É uma oportunidade e, ao mesmo tempo, não é um oportunismo. Tu vai expandir muito o teu dinheiro. Então, se tu pegar coisas que tu sabe resolver e tu fizer, dificilmente vai dar errado. O que tem um monte de SaaS, SDR, parará. Ou o cara não é vendedor, não é closer, não é comercial, não sabe nada de vendas e vai fazer uma solução de vendas. Ou o cara não é programador. Então ele não sabe nada de software. Então ele sabe de vendas, ele vai fazer um software, o software é uma bosta. O outro... Então assim, para fazer uma solução de vendas, tu precisa saber de tecnologia e de vendas. Precisa ter no teu time essas pessoas. Se a gente vai fazer uma mentoria de saúde completa, física, espiritual, tudo mais. O Marcelinho vai dar uma, aí vamos achar uma nutri, aí vamos achar uma pessoa psicólogo, vamos montar um corpo clínico. Não tem como dar errado. Porque tu pegou todas as partes. Então, acho que um erro que as pessoas cometem é, se tu é foda na parte da tua mentoria, acha um cara foda na parte da tecnologia, acha um cara foda na parte do marketing, junto faça uma solução. Nem que tu tenha que pagar freela, ser sócio, aí resolvam-se. Mas muitas soluções dessas, porque justamente o que a gente está falando antes,
o marketing das soluções de SDR, de atendente, de vendedor, de tudo, ele é a mesma coisa do marketing de mentoria, a mesma coisa. Se o cara consegue fazer um site parecer que é bom, se o comercial dele na sessão estratégica consegue te falar que é bom e tu compra que é bom no marketing, depois, se ele vai te entregar ou não. E, cara, vou te dizer, no início, uns anos, a gente começou faz anos isso. Eu também tive uns problemas de, tecnicamente, não estar entendendo ainda que é novo e tudo mais, mas acho que agora vai ter uma limpa. É a seleção natural, né? De tudo. Vai ter uma limpa porque as implementações que os empresários fizeram com pessoas erradas, e eu gosto de, né? A gente fala da verdade é só a parte boa, não é só a parte boa, tem parte ruim também. Eu fiz isso, cara. Eu fui um problema, foi um dos problemas que eu tentei combater. Eu me empolguei com uma coisa, achei que era fácil demais, porque eu era muito elogiado nas comunidades, conseguia fazer muita coisa, e eu me meti num projeto, ano passado, que não ficou bom. E a cliente pediu o dinheiro de volta. E aí a gente teve que parcelar e pagar e devolver e tudo mais. E foi uma grande frustração para mim, faz muitos anos que eu não tinha satisfação pro produto. Eu disse, posso não estar escalando tanto quanto eu deveria, posso não sei o quê. Cara, o que eu entrego é bom há 15 anos. Bom, consistente e tal. E aí eu entreguei uma coisa que não era boa por causa disso, porque eu me empolguei e porque eu entrei numa área que não era minha. Não era de branding, não era de marketing, não era de era uma coisa de uma área de saúde que eu não sabia fazer. E aí a tecnologia ficou boa, o site ficou bom, a marca ficou bom, tudo ficou bom, menos a parte que era da profissional. Sim. Era para ter sido feito com o corpo clínico junto. Então, assim, falando de saúde, falando de coisa, não ficou bom. Ela foi uma empresária muito séria e não botou no mercado um troço que não foi bom. Mas ambas as empresas tivemos prejuízo, eu fiquei muito chateado. E aí, cara, isso foi uma coisa que me incomodou, queimou um pouco minha reputação. E eu, cara, fui lá, vesti o chapeuzinho da humildade, vamos preparar mais. São coisas que acontecem pra quem tá na chuva. Quem tá na chuva se molha. Só que, o que eu fui fazer? Eu não vou desistir. Porque em 2015, eu perdi a onda do digital. De descobrir, passei por um monte de gente e não entrei para lançar curso em escala. A da IA, ela é mais, para mim, do que qualquer coisa. Faz 3 anos, cara, que eu vivo esse negócio e eu vivo muito bem e eu tô fazendo coisas... A gente fez uma coisa, Marcelinho, que é um maior case até agora, mas assim, a gente fez uma coisa de 200 mil para um empresário que custaria para ele 1 milhão. Levaria 1 ano, ele levou 3 meses. Isso, cara. Mais barato e mais rápido. Mais barato e mais rápido. E qualidade premium. Então, assim, marca que custaria 300 mil por 60. Mas o que é uma marca de 300 mil? Uma marca de 300 mil é uma marca que tu pensa em frota de caminhão, que tu pensa todas as decisões, todos os canais, um monte de site, um monte de coisa, em poucos dias com pouca gente. 8 pessoas em vez de 30. Fizemos, entregamos, tivemos o depoimento do cliente que está animal. Então... E tem uma coisa também sobre pessoas que tu falou que teve que... gente, esse nível que vocês estão entregando aí é a entrega. Que é o outro caminho, que é as pessoas fodas, fazendo o que amam, com tecnologia, ficam felizes. Cara, a gente fala felicidade da ROI, é nosso mantra, né? Tu tem aquela tua frase da abundância e Yasmin, nós temos a frase felicidade da ROI. Pensa no teu melhor funcionário fazendo o que mais ele fica feliz. Pensa tu potencializar. Imagina que tu tivesse verba infinita para todas as ferramentas que todos os funcionários pedem. Tem que comprar um free pick, tem que comprar mais token, tem que dar mais... Pensa que a tecnologia é tu botar canhões de raio laser na mão dos teus melhores caras. É tu botar as melhores chuteiras nos melhores caras. Tu não precisa muito de reserva nesse sentido. Então, acho que uma boa decisão é poucas pessoas altamente capacitadas e empresas que vão mixar uma capacitação, vão te ensinar a ensinar teu time e vão te dar uma ferramenta personalizada para ti. Não tem mais desculpa para tu gastar se não for para tua necessidade, porque é possível ser feito. Um SaaS para ti, um software para ti com a tua necessidade, um painel, um CRM para tua coisa, com os teus tipos de clientes. Então, quando começa muito escala, muito tudo menos igual, tudo muito não sei o quê, é assim o processo, espera um pouquinho, vai se a atendente, a assistente lá, ela vai se calibrando e vai dar, e a história de vender a ilusão, né? Então os caras surfam a onda e vendem a ilusão. Cara, nós vamos ter que fazer parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 desse podcast. Infelizmente a gente esgotou o nosso tempo aqui. Te agradecer imensamente. Bate-papo foda demais. E a real, já fica o convite, vamos fazer a parte 2, porque ficou apertado pra gente falar de IA, falar de tudo que tem que falar. Porque, tem uma máquina de conhecimento muito bom. Agradecer muito. E, se você ainda não curtiu aqui, não se inscreveu e não comentou, tá de sacanagem. Depois dessa aula de branding, IA, marketing, enfim. Renan Pierre, como que a galera te acha aí nas redes sociais?
como que tu pode ajudar essa galera que tá assistindo o nosso podcast. O espaço é teu aí. E se tu tivesse que dar um recado pro mundo aí, que recado tu daria? Cara, então, vocês me acham em Renan Lopes 1PR no Instagram, @Renan Lopes 1PR. Depois o Marcelinho vai postar stories e coisas, me marca lá, vocês me acham. Ainda tô... aí eu tenho que ser puxado das orelhas, né? Porque eu tô há 17 anos atendendo mais de 600 empresas e deixei o meu brand, o meu marketing, minhas coisas... Design eu não consigo deixar por último porque é uma das coisas que a gente ama muito. Mas a minha expansão tá recomeçando agora, né? 2026 é um ano que a gente tá voltando a ser mais público, palestras e tudo mais. Então vocês vão me encontrar lá, ainda não recomeçamos o YouTube, mas a partir desse mês a gente vai recomeçar também. Então, por enquanto, sigam o Instagram, é suficiente para vocês me encontrarem. O mais importante para mim é deixar um recado para vocês. O recado é o seguinte: muitas coisas que disseram para vocês que não era possível ou que era muito difícil, no marketing, no trabalho, no empreendedorismo, em sair do teu trabalho e não aguentar mais o chefe chato ou melhorar a tua vida, realmente era muito difícil. Os teus pais, os teus avós estavam mais certos, porque a mudança de era, ela era mais difícil, né? Diziam que tudo mudava rápido, todo mundo ficava rico e era um percentual muito pequeno. A IA é realmente a maior transformação e mudança de lugar, o dinheiro dos bolsos das pessoas, a maior possibilidade que vocês vão ter em ascender socialmente e dar uma condição boa para a família de vocês, que já houve na história da humanidade. Não sei se vai existir alguma coisa maior. É um capacitador de tu viver a vida que tu realmente quer viver. De tu não precisar copiar a vida dos outros e poder, com a ajuda de tecnologia, ter uma vida muito mais coerente com o que tu realmente ama, morar onde tu quer. Então, se o marketing digital já trouxe a potência e a possibilidade de muita gente mudar de vida, a IA é 1000 vezes mais potente. Então, não durmam nisso. Peguem na área de vocês e estudem um pouquinho. Pega no YouTube, tem praticamente tudo que eu descubro é no YouTube. Até tu pagar um curso, pagar uma coisa, não precisa. A gente vai abrir, até o final do mês que vem, uma comunidade a preço de banana, preço de pizza, sei lá, R$50, R$100, nem sei quanto vai ser, só para as pessoas verem os nossos bastidores, tudo que a gente cria. Então a gente não vai fazer muita edição, é só ver o que a gente está criando no dia a dia, comunidade aberta. E as nossas soluções são mais para empresários mesmo, a gente tem solução de marca cunhar, site cunhar, todo marketing, todo branding. Se quiserem, nos procurem também através do Instagram, são projetos de investimento um pouco maior, mas com economias gigantescas. O que mais me importa é ver mais pessoas mudando de vida com essa tecnologia, que está mudando a nossa vida, e não tenham preguiça de estudar uma meia horinha, uma horinha por semana nisso, que isso realmente vai mudar a vida de vocês. Show de bola! Gente, então... curte aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal, porque toda semana a gente conversa com um grande player do mercado que nos conta todos os bastidores, as dificuldades, as suas façanhas, as suas conquistas dessa vida louca que é viver digital. Renan Pierre, muito obrigado. Valeu, Tamo bruxo. junto. Estúdio Bananex, Florianópolis e valeu!